Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Erika e hoje eu tô aqui para ensinar a bolsa Risa. Essa bolsa que vocês viram aí no começo do vídeo é uma bolsa estilo saco, né? Uma bolsa que tá sempre em alta, tá sempre na moda e é uma bolsa que para quem é iniciante consegue fazer tranquilamente. Ela é feita com os pontos mais básicos do crochê, então não tem nada de muito elaborado nela. Então é ideal para quem tá começando aí a fazer crochê, começando aí nesse mundo do crochê, tá? Lembrando, gente, que os materiais, eu já deixei na legenda, tá? Mas os materiais, todos eles são da Morino Fios e da Casa de Palha Acessórios. Vocês sabem aí, quem me acompanha já no Instagram, principalmente, sabe que eu utilizo só os materiais deles, né? São meus parceiros e são materiais de extrema qualidade, então eu super recomendo. Pra fazer a bolsa Risa, então, eu vou utilizar aqui, ó, o fio Lumière de 8 milímetros. Essa cor aqui é a cor Eucalipto. E também vocês podem fazer essa mesma receita no fio de malha, que dá super certo, porque eu já fiz, tá? Mas eu decidi gravar a aula, né, no fio Lumière. Também a gente vai utilizar um fundo aqui, ó, tamanho P, tá? Esse fundo aqui é o tamanho P, a gente vai precisar fazer 2 carreiras de aumento para ele ficar um pouquinho maior, tá? Vou utilizar também esse enforcador pra gente fechar ela, vai ser o fechamento da bolsa com um enforcador. Essa aqui é a alça Maria, ela tem, se eu não me engano, tem a Maria e a Mariazinha, que é um pouquinho mais fina. Até eu iria fazer com a Mariazinha, que é um pouquinho mais fina, né? Mas como eu não tinha ela na mesma cor aqui dos outros metais, no caso do enforcador aqui, que é ouro envelhecido, e mais esse mosquetão e as argolas que eu vou precisar utilizar, eu decidi fazer na Maria, que é um pouquinho mais grossa, que também vai ficar lindo, mas também tem a outra opção, que é um pouquinho mais fina, digamos que um pouquinho mais delicada. Eu gosto bastante dessa alça aqui, como a gente consegue regular ela, a gente pode usar ela um pouco mais curta, bem longa, inclusive para quem gosta de usar atravessado, né? E também um meio termo ali para ombro, tá? E aí, gente, eu separei aqui as argolas mosquetão, pra gente utilizar junto com a alça, tá? Mas eu separei essas aqui também, que é a argola que não é articulada. Dá pra gente utilizar ela colocando ela junto com um ponto, né? Conforme a gente vai fazendo ponto, a gente já vai aplicando ela. Eu separei ela pra tentar fazer isso, né? Que aí a gente não precisa estar usando uma argola articulada, sendo que a alça, ela já tem ali o mosquetão, né? Mas eu não testei antes pra ver se tem como colocar a argola sem ser articulada. Então, eu vou testar junto com vocês. Eu acho que é uma ótima opção pra gente não estar utilizando esse tipo de argola aqui. Troquei aqui as agulhas porque eu tinha pegado uma numeração errada. Eu vou começar com a agulha de número 4 pra fazer a base e depois eu já vou utilizar a agulha de número 5, que é o tamanho que eu gosto de utilizar na espessura de 8 milímetros do Lumière. Então, agora, para começar, a gente vai cobrir essa base, né? A gente faz uma carreira de baixíssimo por toda a volta dela, entrando aqui nos furinhos. E, gente, eu sempre gosto de deixar, principalmente para base, tem algumas peças que eu sigo, até quando a gente tá subindo as carreiras, né? Eu sigo fazendo fechamento assim. Mas, principalmente para a parte da base, eu gosto sempre de deixar uma sobrinha de fio para fazer os fechamentos. Eu gosto bastante, eu acho que fica muito melhor o acabamento. Então, eu sempre deixo uma sobrinha de fio, tá? Eu vou deixar uns 20, 30 centímetros, tá? E aí, eu começo sempre aqui pelo meio. Vou começar com uma agulha mais fina, né? E venho aqui, ó, trazendo o meu fio. Ó, trazendo ele pra frente e não esquece que essa é a sobrinha, tá? E aí, começo a trabalhar aqui, ó, ponto baixíssimo, fazendo aqui por toda a volta dessa base aqui, preenchendo essa base, né? A gente faz isso pra gente conseguir depois da continuidade no trabalho, né? E também porque fica bem bonito fazer assim, eu acho que fica muito melhor o acabamento, tá? E aqui, ó, é só fazer baixíssimo por toda a volta até chegar lá no finalzinho. E aí, no final, a gente fecha com a sobrinha, tá? Ó, gente, tô chegando aqui no final, e essa parte aqui é muito importante que vocês não apertem muito aqui os pontos, tá? Porque é o começo da base, né? A gente precisa fazer essa parte aqui bem feita pra quando a gente for começar a subir a bolsa, ela seguir assim também, né? Muitas vezes a gente começa aqui na base já com problema, apertando demais, né? E acaba já subindo um pouco torto, porque por mais que tenha aqui, ó,
O sintético é só essa parte, a gente vai subir mais 2 carreiras. E mesmo tendo o sintético, muitas vezes apertando demais, já vai entortando ele. Então, vai subir a peça errado, tá? Então, aqui é muito importante a gente não apertar muito. Agora, eu tô chegando aqui e vou fazer esse último furinho, eu vou entrar com a agulha, mas eu vou pegar aqui, ó, o fio da sobra, tá? Pra gente fazer o fechamento, ó, com o fiozinho da sobra. Ó, e aí sempre vai ajustando, né? Aqui a gente precisa ajustar as 2 partes. Essa, que é o fio do rolo, e aqui também, porque a gente vai, ó, vir com a agulha aqui por baixo, vai levar lá pra trás, né? Depois, ó, entra aqui por trás, ó. Entra bem no meio e traz a sobrinha de novo. Ajeita bem, né, pra ficar certinho. Aqui, ó, aqui é o da sobra, aqui, ó, o rolo, tá? Pra ficar bem certinho, ó. E a gente começar agora a fazer as carreiras da base, né? Aí, vocês estão vendo aqui, ó, que o fio do rolo tá aqui. Então, a gente traz ele pra frente, né? Aqui, ó, pra ficar bem certinho, fazendo a voltinha aqui, ó, igual esse restante aqui, tá? Então, nunca começa no mesmo lugar, porque vai sair o fio. Sempre tem que vir, ó, pra frente. Deixa a sobrinha de lado, que a gente vai usar depois. E agora, começa a trazer o fio aqui. Ó, traz o fio pra frente e faz o ponto, tá? Ó, a gente vai fazer aqui, ó, um pontinho pra cada furinho, né? Até chegar ali na base, porque ali na base não, ali no canto, né? A gente vai fazer aumentos já nessa primeira aqui. Aqui nesse cantinho, aqui, gente, ó, é bem no canto mesmo, a gente já vai fazer 2 pontos no mesmo lugar, que é o aumento, tá? Depois a gente segue aqui, ó, um ponto pra cada, até chegar aqui nesse canto e fazer mais 2 pontos no mesmo lugar, que é o aumento. Então, a gente vai fazer aqui 2, aqui mais 2, aqui 2 e aqui também, tá? Eu vou fazer esse primeiro aqui e depois a gente vai fazer só repetição, ó. Aqui eu vou colocar 2 no mesmo lugar, tá? E isso aqui é o aumento, ó. Agora, a gente vai seguir aqui, ó. Um pra cada, até chegar ali na outra pontinha. Ó, aqui no meio deu 3 pontos. E agora, a gente já vai fazer mais um aumento. Depois, a gente vai seguir normal aqui, aqui nesse canto, mais um aumento. E aqui outro aumento, até chegar aqui nesse último ponto, tá? Eu já fiz em toda a volta, fiz os aumentos, ó, nos cantinhos, tá? E aí, gente, aqui a gente já vai fazer o fechamento, vai fazer o último aqui, né? Esse aqui tá muito grande. Aqui. Ó, vai fazer o último aqui, vai fazer o fechamento, ó, vai buscar o fio, tá? Do rolo. Ó, da altura nele. E aí, agora, a gente vai fechar com a sobra, tá? Puxa tudo, ajusta ali, e aí faz o fechamento que a gente fez na carreira anterior. Gente, se vocês ouvirem muito barulho aí e vozes, não deem bola, tá? Porque hoje os vizinhos estão muito falantes e barulhentos. E eu só tenho esse horário e hoje pra gravar, então vai ter que ser assim mesmo. E sabe aqueles microfones? Então, não me adaptei com nenhum por enquanto. Já comprei barato, já comprei caro e o som fica muito abafado, ruído. Aí não gostei, sabe? Mas, né, voltando ao assunto, aqui, gente, ó, aí a gente já fecha, tá? E fica assim, ó, fica muito perfeito usando as sobrinhas. Eu gosto bastante e, assim, todas as peças que é possível, eu faço assim. Agora, a gente vai pra próxima carreira. Aqui, ó, deixa a sobrinha aqui. Na próxima carreira, a gente... Aqui, deixa eu ver onde é que a gente vai entrar aqui. Não, vou entrar mais aqui no ladinho. Aí, aqui na próxima carreira, a gente busca o fio, tá? Centrado, tá, gente? Ponto centrado. Ó, a gente busca o fio e faz mais um ponto baixo. Essa outra carreira aqui é tudo ponto centrado, tá? E também vai ter aumento. Cuidem pra sair certinho, ó, no meio mesmo, tá? Ó, no meio aqui e no meio aqui, tá, gente? Pra ficar centrado e pra ficar mais firme, né? Porque
o ponto centrado, ele deixa, principalmente na base, né? Ele deixa ela mais estruturada, mais firme, então ele é ótimo pra isso. Mas tem que executar ele bem certinho, tá? Agora, a gente vai fazer, ó, ponto baixo centrado até chegar ali na ponta. E na ponta, a gente vai fazer mais um aumento, que eu já vou explicar pra vocês, ó. Aqui, a gente tem o nosso primeiro aumento, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 pontos no mesmo lugar. Todos os aumentos dessa segunda carreira, a gente vai fazer sempre no primeiro ponto do aumento, tá? Então, aqui, ó, é o primeiro ponto do aumento, a gente vai fazer o aumento aqui. Aí, a gente vem fazendo um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Quando chegar no segundo aumento, o primeiro ponto de aumento, a gente vai fazer mais um aumento. E depois segue aqui, no próximo a mesma coisa, ó, aqui mais um aumento. E depois aqui mais um aumento. O aumento da segunda carreira vai ser sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. É isso? Acho que eu falei certo. Ó, vamos lá. Aqui eu vou fazer um aumento, né? Então, aqui eu faço 2 pontos no mesmo lugar, ó. Tá? 2 no mesmo lugar. E esse aqui é o primeiro ponto de aumento da carreira anterior, tá certo? Agora, a gente segue aqui, ó. Um ponto aqui, vai fazendo sem aumento até chegar lá no segundo aumento. Ó, outro aqui. Vai ajeitando já, né, pra ficar bem certinho. Ó, cheguei aqui no aumento. O primeiro ponto de aumento é esse, então aqui a gente vai fazer mais um aumento, tá? Então, vai ser sempre assim. Ó, aí vai ficar um aqui, outro aqui. Agora, a gente segue aqui, ó, um ponto pra cada ponto de base, até chegar no aumento aqui, e aqui a gente vai fazer um aumento. Depois segue, aqui a gente vai fazer outro aumento, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui e já volto com vocês. Tô chegando aqui no último pontinho, vou fazer também o fechamento dele com o fio da sobra, ó. Igual a gente fez anteriormente. Agora, é só passar aqui embaixo das correntinhas, levar ele lá pra trás, depois entra aqui, ó, sempre pegando essa alcinha aqui também, tá, gente, ó. Pega porque... pra ficar melhor, né, o acabamento, ó. Se passar só aqui nessa primeira, não fica tão legal. Então, a gente tem que fazer tudo bem certinho, ó. Puxa bem, ajusta. Lembrando que o fio do rolo também precisa ser ajustado aqui, ó, tá? Pra ficar tudo bem certinho. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de baixíssimo, pegando as duas alcinhas aqui, tá? Aqui eu tenho a sobra e aqui eu tenho o fio do rolo. Então, jogo a sobrinha pra cá, busco o fio, já venho aqui, ó, trazendo ele e já vou fazendo baixíssimo por toda a volta. Aqui, na verdade, eu já era pra ter trocado a minha agulha, gente, ó. Pra não acontecer de talvez ficar muito apertado os pontos, tá? Eu fiz toda a base com a agulha número 4, eu gosto de fazer assim, mas se vocês têm a tendência a apertar demais o ponto, eu sugiro que, a partir... faz a carreira aqui, ó, do começo aqui, ó, de baixíssimo, com a agulha mais fina, até porque é mais fácil pra colocar no furinho e buscar o fio, né? Depois, a gente vai fazer a primeira carreira aqui, ó, que também tem que ser uma agulha mais fina, porque fica muito apertado, né, pra entrar, pra fazer os pontos. Mas aí, depois, a partir dessa, já troca, tá? Eu não gosto de trocar, mas pra quem tem um ponto muito apertado, é muito interessante já trocar pra uma agulha maior, tá? Então, aqui eu já vou trocar pra fazer o baixíssimo, porque como o baixíssimo ele também tem a tendência de dar uma puxadinha, né, apertar um pouco, eu já vou aproveitar e vou trocar aqui, tá? Então, aqui, ó, é só fazer baixíssimo por toda a volta, tá? E depois, quando chegar no final, a gente vai fazer mais o último fechamento, na verdade, com a sobrinha que a gente deixou, tá? Aqui é só baixíssimo, ó, entrando nas duas alcinhas, buscando o fio e passando aqui por dentro, tá, gente? Ó, tem que fazer em toda a volta, tá? Estou quase finalizando aqui, ó, agora eu vou fazer o último ponto, vou fechar com a sobrinha, ó, fio da sobra, tá? Trago ele pra frente, passo aqui no elinho, puxo tudo, né? Ajusto aqui o fio do rolo. E agora, a gente fecha aqui, como a gente já vinha fazendo, né? Passando aqui aqui a correntinha, e agora a gente volta, ó, aqui, nessa parte... Passa por todas essas alcinhas aqui, tá?
traz tudo pra cá, ó. E aqui ajeita bem, pra ficar bem certinho a base. Ó, e aí ela fica assim. Vocês podem ver que ela tá bem retinha, ó. Ó, aqui, ó, não tem nada de torto nela. Por isso que é bem importante a gente fazer essa parte aqui bem certo, né? Pra depois, quando for subir a bolsa, não dá problema. Finalizando aqui, gente, já pode cortar o fio, tá? Corta o fio e faz o acabamento. Lembrando também que esse fio aqui, ele precisa queimar a pontinha, porque senão ele desfia, tá? E aí, aqui, eu não vou fazer agora, mas eu vou passando aqui por dentro dos pontinhos e aí queimo ele e escondo. Tem gente que utiliza cola, aí vocês vão fazer o acabamento da maneira que vocês estão mais acostumados, né? Esse outro aqui, eu venho pra cá, ó, e faço a mesma coisa. Coloco um pra cada lado. Também, tem muita gente que dá um nozinho, né? Gosta de dar um nozinho aqui, ó, tá? Pra ficar mais firme, né, digamos, mais seguro. Dá um nozinho e faz a mesma coisa com a sobrinha do fio. Esconde e faz a finalização, tá? E aí, o que que acontece? Essa bolsa, a gente vai fazer ela todinha com ponto meio alto. Como eu disse pra vocês lá no começo, é uma bolsa muito fácil, principalmente pra quem é iniciante, né? Mas, mesmo sendo fácil, é uma bolsa que é muito bonita, né, gente? Porque o simples ali, os pontos simples também deixam as bolsas muito bonitas, né? A gente vê muitas bolsas com pontos simples que ficam lindíssimas. Nem sempre a gente precisa fazer tudo com ponto muito elaborado, né? E aí, a gente vai fazer ela toda de ponto meio alto. Só que a gente vai utilizar a parte do avesso, digamos assim, do ponto, tá? Não a parte da frente, que a gente tá acostumado, a gente vai usar a parte de trás dele. E pra utilizar essa parte, o normal seria a gente começar aqui, ó, aqui tá a minha base, o fundo, né? Aqui tá o lado do avesso, a gente iria começar aqui, ó, tá? Fazendo o meio alto aqui. Só que a gente vai utilizar a parte de trás dele. Então, pra isso, a gente só vai, ó, virar a base e começar assim. Aí, a gente pega as duas alcinhas aqui, ó, essa aqui do meio, e a gente vai começar assim, tá? Pra fazer o ponto meio alto, a gente começa fazendo um ponto fake. Então, o que que eu faço? Eu pego o fio aqui, ó, tá, gente? E entro assim, ó, no ponto eu vou entrar com esse fio na agulha, tá? Ó, eu entro com ele aqui, nessa alcinha, no meio, ó. Passo esse fio aqui, ele tem que estar pro outro lado, né? Que é a pontinha. Ó, volto com o fio do rolo aqui e faço o fechamento. Ajusta, né? Pra não ficar muito folgado, ó, tá? Aqui seria a parte da frente desse ponto, né? Mas a gente vai utilizar essa parte aqui. E também tem uma outra maneira de fazer. A gente pode pegar esse ponto fake, né? A gente pode pegar, ó, colocar aqui, trazer o fio, lembrando que depois tem que esconder direitinho a ponta aqui, né? Porque ela vai ficar pro lado de fora da peça, né? Ó, traz o fio aqui, gira a agulha, a gente dá uma girada na agulha, ó. Pega o fio, ó, pega o fio aqui e volta com ele novamente e fecha. Também é considerado um ponto meio alto fake. Na verdade, o pessoal usa muito esse jeito aqui de fazer para ponto alto. Mas também tem como utilizar ele pro ponto meio alto, ó. Também dá pra fazer assim, tá? Eu vou até deixar. Depois, esse acabamento aqui, ó, desse fio, a gente precisa fazer certinho, porque ele tá pro lado de fora da peça, né? Então, aqui depois a gente vai fazendo o acabamento. Pode passar por aqui, finalizar aqui por dentro, tá? Voltar com ele aqui pra dentro, mas tem que finalizar ele direitinho. Agora, a gente vai começar a fazer ponto meio alto normal, ó. Laça o fio na agulha, entra nas duas alcinhas, dá altura e fecha tudo. De novo, aqui não tem aumento nenhum, tá, gente? É ponto sobre ponto. E só com ponto meio alto, tá? Ó, deixa eu puxar aqui, porque eu já tô ficando sem fio. Ó, esse aqui, ó, laça, é bem fácil, né, ele? Laça o fio na agulha, entra aqui, ó, nas duas alcinhas, busca o fio, dá altura, não se esquece de dar altura, porque senão fica muito esmagadinho, né, o ponto. Ó, laça o fio, entra aqui, ó, nas duas alcinhas, dá altura e tira tudo. Ele é mais fácil porque, né, a gente pega e tira tudo de uma vez só.
Não que o ponto alto seja difícil, depois só tem que fazer mais uma correntinha, né? Mas tirar tudo de uma vez só é mais fácil, sim. Sempre dá altura, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, não tem aumento, a gente só vai fazendo um ponto pra cada ponto de base, tá? Por toda a volta até chegar lá no final. Não se esqueçam de pegar as duas alcinhas aqui, ó, tá? Essa aqui por dentro, ó, e mais essa aqui no meio, pra ficar a subida da bolsa já ter uma estrutura boa, tá, gente? Chegando aqui no final dessa primeira carreira, já puxei aqui, ó, continuei com um nozinho aqui, ó, tá? Coloquei um fiozinho pra cada lado, agora eu só vou queimar e cortar a pontinha. Esse aqui também, ó, eu já aproveitei, já passei aqui pra trás e vou esconder aqui depois. E aí, agora a gente vai pegar, ó, e vai fechar essa carreira aqui, né? Essa carreira a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai entrar nessa correntinha aqui, né? Vai puxar, ó, e fechar, tá? Aqui, vocês cuidem pra fechar mais justinho mesmo, pra não ficar muito folgado aqui no meio. Então, entrou aqui, ó, nas alcinhas aqui nas duas, busca o fio e fecha com baixíssimo, ó. Vai ficar assim, igual que essa parte aqui, tá? Pra gente continuar fazendo a carreira de ponto meio alto, né? E que ele continue ficando do avesso pro lado de fora, né? Que é o que a gente quer. A gente segue aqui, ó, do mesmo jeito. A gente vai seguir aqui, ó, tá? E pra fazer esse primeiro ponto, ó, a gente vai dar altura aqui, uma alturinha assim. Vai girar essa agulha, ó. Girei a agulha aqui. Vou buscar o fio, tá? Esse fio aqui que a gente vai buscar, o fio do rolo, não traz ele muito largo pra fazer essa volta, tá? Traz ele mais curtinho, digamos, ó. Vou pegar aqui mais embaixo e já vou dar uma puxadinha nele. Volta aqui e agora sim dá uma alturinha, porque aí ele vai ficar mais apertadinho no ponto, tá? Vai ficar mais juntinho aqui nessa parte aqui do ponto. Aí agora a gente pega e fecha ele, tá? Ó, e aí vai ficar assim. Todas as próximas carreiras a gente vai fazer o mesmo fechamento, tá, gente? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Deu altura aqui deu alturinha aqui no fio, né? Vai girar, tá? Ó, gira a agulha. Busca esse fio, ó. Não traz ele muito grande, dá, mas, ó, puxa aqui, ó. Dá uma puxadinha pra voltar ele aqui, bem juntinho mesmo. E agora sim, dá a altura, tá? E aí, ó, puxa aqui e fecha. Agora, o próximo, a gente tem que ver, ó, aqui, que esse ponto vale pra esse aqui de baixo, tá? Então, bem aqui, ó, a gente é obrigado a fazer um ponto já, tá? Não vai pular essa parte aqui. Bem aqui, já faz um ponto, pra ficar bem certinho, ó. Porque esse ponto é na reta desse aqui, ó. E aí, agora, o próximo vai ficar na reta desse, tá? E quando a gente finalizar aqui, ó, quando a gente finalizar a carreira, a gente vai chegar aqui, nesse ponto aqui, que vai ser o ponto que a gente vai fazer vai ficar na mesma reta desse aqui. Então, ó, esse ponto é daqui, o outro daqui. Então, esse ponto é pra essas alcinhas aqui que a gente entrou, tá? Agora, a gente segue fazendo o ponto meio alto, como a gente vinha fazendo por toda a volta. Como eu falei pra vocês, não tem aumento, tá? É só ponto meio alto. Porém, a gente faz um pouquinho diferente, porque a gente usa a parte de trás do ponto, né? E aí, o jeito de fazer, a maneira de fazer, né? A técnica é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer com ponto meio alto. Mas dá pra fazer tranquilo, não tem nada de difícil, né? Algumas pessoas podem achar estranho, principalmente quem trabalha muito com ponto meio alto da maneira certa, né? Da maneira que a gente tá acostumado a fazer, pode achar estranho. Aí, eu sugiro, né, pra vocês virar aqui, ó. Aí, vocês vão começar a trabalhar aqui, ó, o ponto meio alto normal, ó, tá? Só tem que ver como que vai fazer ali pra começar, tá bom? Mas aí, é só vocês subir a peça assim, depois vocês vão virar ela, tá? Mas fazendo assim também é super tranquilo, tá, gente? Aí, aqui, ó, segue fazendo um ponto meio alto pra cada ponto de base, até chegar lá no final. Quando chegar no final, vai ser o mesmo fechamento que a gente fez. Então, eu não vou fazer de novo, tá? Vocês vão fazer o mesmo fechamento. Se ficar alguma dúvida, é só voltar aí no vídeo, porque é tudo repetição. Então, não tem necessidade de mostrar todas as carreiras pra vocês, porque é tudo igual. Vai fechar com o baixíssimo, depois vai buscar o fio, né? Vai fechar com o baixíssimo, o fio que tá na agulha vai dar altura, fazer a voltinha ali, fechar o ponto e seguir fazendo a próxima carreira. E aí, ó, vocês podem ver que fica diferente o trabalho, tá? O ponto meio alto, ele é assim, ó,
né? A parte da frente dele é assim. E aí, vocês vão ver, ó, que fica diferente aqui, ele virado do avesso, tá? Como eu falei pra vocês, não tem necessidade de fazer todas as carreiras, porque é tudo a mesma coisa, tá, gente? Vai fazer o fechamento igual eu já tinha explicado antes, tá? E aí, eu fiz aqui, pra minha bolsa, eu fiz 11 carreiras, tá? Contando desde aqui da primeira, eu fiz 11 carreiras, mas isso aí é opcional. Vocês podem fazer menos, como pode fazer mais também, tá? Outra coisa também que eu quero deixar de dica pra vocês é aqui o fundo, ó. Se pegar um fundo maior, né, até um fundo sintético maior, vocês vão fazer uma bolsa bem grande, tá? Como não tem muita dificuldade, a base aqui é uma base mais simples e tudo mais, pegando uma base maior, vocês vão fazer ali os aumentos nas laterais, talvez uma carreira só, né? Pelo tamanho da base, por ela ser maior, faz só uma carreira. E depois da sequência ali nos pontos, exatamente como a gente tá fazendo aqui, tá? Essa base aqui também dá pra fazer mais uma carreira de aumento se quiser fazer maior. Aí, no caso aqui, vai fazer a mesma coisa. Vai seguir fazendo os pontos. Quando chegar no primeiro aqui, ó, aqui tá o primeiro aumento, aqui tá o segundo. Quando chegar no primeiro ponto desse segundo aumento, faz o terceiro aumento, tá? Aí, segue. Quando chegar aqui no primeiro ponto, faz o aumento. E aí, vai ficar um pouco maior a bolsa de vocês também, tá? Mas isso aí fica a critério de vocês. É algumas ideias aqui que eu tô falando. Então, pra minha, eu fiz 11 carreiras. Então, eu vou fazer as minhas 11 carreiras, tá? E depois eu volto com vocês. Lembrando que ela vai ficar emborcando aqui, ó. Vai ficar um pouquinho entrando pra dentro. Isso é normal, tá? Aí, a gente depois vai fazer mais uma carreira pra dar uma puxadinha, tá certo? Gente, tô quase finalizando aqui todas as carreiras. E olha como fica bem bonito o ponto meio alto, virado, né? Do lado contrário, do lado do avesso dele. Fica uma trama bem bonita. E assim, eu não finalizei aqui ainda, a gente tem que fazer 11 carreiras, eu ainda não finalizei a última, porque lembra que eu falei pra vocês que eu ia tentar colocar a argola, né, a argola que não é articulada, junto na peça quando eu estivesse fazendo os pontos? Então, eu esqueci de colocar ela antes, mas eu vou fazer aqui nessa lateral, dá pra colocar, eu já testei, né, então eu vou fazer aqui nessa lateral pra vocês verem como é que faz, tá? Mas, no caso, essa aqui é a última carreira que eu tô fazendo. Eu não colocaria ela na última carreira. Porque como é uma bolsa saco, a gente vai achar aqui o meio dela, né? A lateral aqui no caso dela. E ela vai entrar um pouco pra dentro essa lateral, né? Ela faz mais ou menos esse formato aqui. Tô tentando encaixar aqui no vídeo pra vocês conseguirem ver. Ela faz mais ou menos esse formato aqui, né? Então, eu acredito que fica melhor colocar a argola um pouco mais embaixo. E não aqui na ponta, onde eu vou colocar só pra mostrar pra vocês. Eu colocaria na terceira, no caso aqui é a última carreira, né? Eu colocaria ou na terceira, de cima pra baixo, ou até mesmo na quarta. Que eu acho que vai ficar bem melhor se colocar na terceira ou na quarta, tá? Mas eu vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês como é que a gente coloca. Então, aqui, ó, a gente precisa achar a lateral, né? Bem o meio, no caso aqui, bem a lateral certinho da bolsa, pra conseguir colocar. Aqui eu sigo, ó, fazendo os meus pontos, né? Achando a lateral, eu achei melhor utilizar 3 pontos pra prender a argola, tá? Mas vocês precisam achar bem certinho a lateral da bolsa, dos dois lados na mesma reta, tá? Então, aqui, ó, vai pegar a argola, né? Vai colocar ela assim, ó. Lembrando que a gente tá fazendo a bolsa de uma maneira diferente, né? A gente tá fazendo ela por aqui. Se fosse do jeito normal, a gente estaria com ela assim, né? E agora a gente tá com ela do outro lado. Então, eu vou colocar a argola aqui, ó. Vou colocar a argola aqui, tá? Aqui é o meu último ponto. E aí, eu vou laçar o fio, vou entrar, ó, na correntinha, vou entrar junto na argola, vou buscar o fio e vou fechar tudo junto. Vou fazer assim em 3 pontos, que eu acho que fica mais firme, ó. E fecha, e a argola já fica presa. Depois, ó, que tá presa, é só a gente levantar ela aqui, ó. Que aí vai ficar ótimo pra colocar aqui a alça, né? O mosquetão da alça. Então, como eu disse pra vocês, fazer na ponta eu acho que não é interessante. Porque, como eu falei, a gente vai precisar dobrar ela, né, na lateral. Como a bolsa é estilo saco, ela vai ter aquela dobra pra dentro, né, da bolsa. E aqui na ponta, eu acho que não vai ficar legal. Então, se eu fosse vocês, colocar ou na terceira carreira ou na quarta carreira, tá? Medindo bem certinho aqui na lateral, porque depois vocês vão ter que subir mais umas carreiras, tá certo? A minha, eu vou colocar articulada, porque eu não fiz, né, antes, e eu não quis desmanchar também todas as carreiras que eu já tinha feito. Já tô quase finalizando a quarta aqui no caso, né? Se eu colocasse na quarta,
Aqui eu já tô na última carreira, aí eu não quis desmanchar, mas eu mostrei pra vocês aqui, ó, que eu não sabia se ia dar certo, e deu certo, tá? Então, eu vou finalizar aqui agora a última carreira. Gente, finalizei aqui todas as carreiras, dei uma distância no vídeo pra vocês conseguirem ver melhor. Agora o próximo passo. A gente vai fazer agora a borda, né, que eu fiz aqui. Só que aquela borda é opcional. Pra quem não quer fazer, aqui, ó, quando chegar, finalizar essa parte aqui, ó, né, no caso, a última carreira, a gente finaliza assim, né, fazendo assim, né. Aí, vocês vão virar, né, a peça, trabalhar como se fosse, trabalhar do jeito normal que a gente faz, né. Coloca o fio, ó, lá pra trás, entra aqui na correntinha aqui, puxa o fio, e agora aqui já começa a fazer uma carreira de baixíssimo, ó. Porque fazendo essa carreira de baixíssimo, é bom que dá uma firmeza aqui na borda, tá? E aí é só seguir, ó, fazendo uma carreira de baixíssimo até o final. Depois vai chegar aqui, vai cortar o fio e fazer o fechamento invisível. E aí colocar o enforcador, tá? Se vocês não querem fazer essa bordinha que eu vou fazer agora, pode fazer só assim, tá? Mas eu vou fazer a borda, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortar o fio, tá? E vamos fazer o fechamento invisível. Corta o fio, puxa tudo aqui, né? E agora, ó, vem aqui, leva lá pra trás, depois entra aqui, ó, e traz o fio de volta. Opa, eu entrei errado. Não é aqui, né? É aqui e aqui. Agora sim. Ó, ajusta bem, né, o tamanho certinho pra ficar parecido com os outros. E depois vai esconder esse fiozinho aqui por dentro, né? Aí agora, a gente vai começar a fazer a bordinha. Pra fazer essa bordinha, a gente vai aqui, ó, chegar no meio, tá? Vai apertar a bolsa assim mesmo, porque a gente precisa ter o meio dela. Ela tem 36 pontos, então é bem fácil, tem que ficar 18 pontos pra cada lado, né? Então, primeiro coloca aí um marcador pra marcar o meio bem certinho, tá? Tem que ficar 18 pontos pra cada lado. Essa parte aqui é a parte da frente da bolsa, tá? Ó, gente, já fiz aqui as marcações, dividi bem no meio. Como eu falei pra vocês, tem que ficar 18 pra cada lado. Então, aqui, ó, desse marcador até esse eu tenho 18. E aqui, esse ponto, à frente do marcador até esse eu tenho mais 18, tá? E aqui no meio, a gente precisa deixar 4 pontos livres, tá certo? Então, se desse lado aqui eu tenho 18 pontos, menos 4, a gente vai ter 14 pontos. E aí, a gente vai precisar dividir, vai dar 7 pontos pra cada lado. Então, aqui é bem simples, ó. Depois do marcador, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloca o marcador. Aqui a mesma coisa, ó, depois desse marcador a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloca o marcador. E aqui no meio a gente vai ter 4 pontos que vai ficar livre, a gente não vai utilizar eles, tá? Aí fazendo isso, já pode retirar esses marcadores aqui das laterais e deixa os 4 aqui pra gente não se atrapalhar. E pra fazer aquela bordinha, a gente vai começar a trabalhar do jeito que a gente já tá acostumada, né? A gente vinha fazendo os pontos meio altos, de uma maneira diferente, né? A gente vinha trabalhando assim, ó, né, com a bolsa. E agora não, agora a gente vai começar daqui até chegar aqui, fazendo a volta certinho, tá? E a gente vai começar a trabalhar aqui nesse marcador. Então, eu vou pegar o fio, ó, vou trazer ele pra frente aqui, ó. E já vou fazer aqui um pontinho. Esse fio, ele tem que ficar certinho, ajustado, tá? Porque esse aqui vale como uma... A gente vai contar como uma correntinha. A gente precisa fazer 10, tá? E a gente vai contar... ele vai contar como uma correntinha. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ó. Como eu disse, aqui a gente tem que ajustar bem, ó, pra poder ficar certinho, tá? Mas pode ser depois no final. Mas vai ficar meio folgadinho assim, até acertar aqui e fazer o acabamento. Aí, gente, fez as 10 correntinhas, pula um ponto aqui e vai no próximo, já entra fazendo... entra aqui, já buscando o fio, fazendo um baixíssimo, ó. Vai fechar esse elo aqui, fazendo baixíssimo. Agora, aqui, a gente já começa a fazer os 10 pontos, tá? Ó, as 10 correntinhas, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pular um e vai entrar no próximo e já vai vir fazendo o baixíssimo aqui, ó. Busca o fio e já fecha. E aí, vai ficando esses elos aqui, tá? A gente vai fazer assim por toda a volta até chegar nesse ponto aqui. Sempre pulando um e entrando no outro. Aí, entrou nesse ponto pra fazer o fechamento da argola, já vai começar a próxima a partir daqui também, tá? A gente vai fazer por toda a volta até chegar nesse marcador aqui. Tô quase finalizando aqui. Aí, quando vocês chegarem no final, vocês vão ver que pulando essa, vocês vão entrar nessa aqui, né? Só que tem mais essa aqui. Não bate, né? Tá faltando... No caso, teria que ter mais uma pra gente conseguir fazer certinho aqui, como a gente fez os outros. Mas não tem. Então, aqui a gente vai, ó. A gente vai fazer esse aqui no mesmo lugar, tá? Ó. No mesmo lugar, não. A gente vai fazer esse aqui, ó. Do ponto que a gente teria que pular, tá? Aí, a gente não vai pular, vai fazer aqui. Agora, sim, a gente começa de novo, fazendo as 10 correntinhas, tá? Não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, pulando esse, vai entrar aqui onde tá o marcador. E vai fazer o fechamento como a gente vinha fazendo, ó. Fechando aqui, esse elinho aqui com o ponto baixíssimo, tá? Aí, agora, vocês vão ver que tá ficando bem esquisito, né? Mas aí, depois a gente vai ajeitando, ó, e vai ficando bem direitinho. Aqui, a gente vai fazer agora uma carreira de baixíssimo, tá? Aqui, ó, a gente precisa ajeitar essa parte aqui, porque senão ele vai ficar folgado, né? Fica folgado, né? Porque tá solto aqui, ó. Aí, precisa finalizar pra ficar... Não ficar solto ali, né? A gente tem uma visão melhor do trabalho. Finalizei aqui, vou começar a fazer uma carreira de baixíssimo. Ó, já entro aqui direto e venho fazendo baixíssimo. Aqui, a gente vai fazendo os 4 pontos, tá? Esses que a gente deixou livre. Ó, vai ficar assim. E agora, aqui onde tem esses elos, a gente também vai fazer. Só que a gente vai fazer como? A gente vai entrar em todos os pontos que a gente tem aqui, a gente trabalhou aqui nessa última carreira, tá? Aqui no começo, ó, tem um ponto aqui que a gente vai entrar. Aí, aqui, ó, a gente entrou nesse aqui, ó, que é o pontinho que tá o elinho aqui. Agora, a gente vai pro próximo, tá? Aqui, ó, já tem um bem aqui no comecinho, ó, a gente vai e faz o baixíssimo. Por cima dos elos, tá? Não vão colocar por baixo. Aqui, ó, a gente tem um aqui embaixo dessa parte aqui do elo, ó, dessas alcinhas aqui, que foi quando a gente fez o fechamento, né? A junção deles com a bolsa. Aqui, ó, tem que entrar. Então, arrasta um pouquinho pro lado, entra bem aqui na pontinha, ó. Agora, aqui é normal, tranquilo. Aqui também, ó, bem aqui no começo tem um ponto que é pra entrar, tá? E aí, vai ficando assim, ó. Aqui é igual essa parte aqui, ó. Tem essas duas partes aqui que tá cobrindo, né, o ponto. Esse aqui a gente já entrou. É só abrir mais o trabalho que dá pra ver bem, gente, ó. Esse aqui a gente já entrou. Esse aqui, ó, eu não entrei ainda, esse aqui, ó. Esse eu entrei, aqui já é outro. Eu vou entrar aqui, desse lado aqui, ó. Por cima dos elinhos ali desse elo maior, tá? Agora, ó, segue aqui tranquilo. Aqui no começo também. O próximo, a gente sabe que tem essa parte que cobre, então, a gente já puxa pro lado e já entra aqui, ó. A gente vai fazer assim por toda a volta, e isso aqui ajuda muito a não ficar muito em pé. Esses elinhos, eles vão ceder mais um pouquinho, só que depois a gente vai dar uma puxadinha neles, tá? A gente vai dar uma puxadinha, ó, pra endireitar, né? A gente sabe que é bom moldar. A gente vai fazer até chegar aqui, ó. Aqui foi o começo, ó. Então, a gente vai chegar aqui, vai cortar o fio e vai fazer mais um fechamento de carreira aí invisível, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Já fiz aqui o acabamento com baixíssimo por toda a volta. Agora, a gente vai cortar o fio e a gente vai fazer... Opa, caiu. A gente vai fazer o último aqui por cima, aqui, ó, nessa partezinha aqui. Vocês estão vendo que aqui tá o primeiro, então, a gente vai finalizar aqui, ó. Entrando nas alcinhas aqui, trazendo... Já ia entrar numa só. Entra nas alcinhas aqui, ó, puxa o fio pra trás, ajeita aqui, ó, puxa o elinho pra ele ficar certinho, tá? E agora, a gente leva essa outra ponta aqui, ó, lá pra trás, pra fechar o fechamento. Ajeita bem, pra ficar bem
bonitinho. Agora, a gente vai colocar... claro que tem que fazer o acabamento aqui, tá? Não se esqueçam, por favor, não sejam uma Érica aqui, deixa tudo pra fazer no final. Na verdade, eu não deixo tudo, sabe? Eu vou fazendo até. Só que quando eu tô gravando, a gente não quer deixar o vídeo muito longo, né? Pra editar é ruim, pra carregar é ruim, pra subir, seja YouTube, Hotmart, demora mais. Então, acaba que a gente deixa... A gente não, né, gente? Eu tô falando por mim. Acaba que eu não tô dando um bom exemplo pra vocês. Mas, né, quem gosta aí já vai fazendo a finalização. Por etapas, né? Aí, assim, ó, tá desse jeito, né? Não tá muito bonita e tal, mas... O que que acontece? Esse trabalho aqui, ele fica muito fofo quando a bolsa é fechada, né? Claro que agora tá bem reta, a bolsa não fica assim, mesmo a gente abrindo ela, né? Quando ela tá cheia e tudo mais, tá com os nossos acessórios, as coisas que a gente usa, ela não vai ficar assim desse jeito, né? Mas, gente, quando fecha ela fica muito fofa, fica muito bonita, assim, visualmente, tá? E quando vai abrir, a gente nunca vai abrir ela toda de uma vez só, né? Assim, ela nunca vai ficar assim, ó, reta desse jeito. E aí, pra colocar o enforcador, todas as bolsas que desse estilo aqui, estilo saco, eu sempre gosto de colocar um enchimento um pouquinho, pra eu ter uma noção mais ou menos aonde eu vou entrando com ele, tá? É claro que aqui, ó, a gente precisa colocar bem aqui no meio, então já tem uma noção, né? Aonde a gente vai entrar com o comecinho aqui dessa parte do enforcador. Mas aí depois, eu prefiro tá com ela um pouquinho mais cheia, pra eu ter uma noção melhor. E a gente vai colocar, gente, aqui, ó, bem nessa segunda, aqui, a primeira carreira, bem aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira. A gente não vai colocar aqui em cima, tá? A gente vai colocar aqui. Eu já coloquei um pouco de enchimento aqui, que eu acho que fica muito melhor pra eu ter uma noção. Não vou conseguir deixar ela em pé aqui, mas agora a gente tem que ir fazendo esse movimento aqui, né? Pra colocar aqui, ó, uma partezinha pra dentro, aqui também, pra gente ir formando o estilo saco e ter uma noção, tá? Não consigo levantar muito, mas tá ficando assim, ó. Aí, a partir disso, eu vou colocando. No caso, aqui, ó, eu já vou colocar logo nesse buraquinho que tá maior aqui, ó, tá? Já vou colocar aqui. Agora, eu tenho que olhar bem aonde eu vou passar ele, né? Ó, e aqui, que já tá a voltinha aqui, né? A gente vai indo, ó. Vou sair mais ou menos aqui. Tô saindo aqui já, gente, ó. Aí, o que que acontece? Aqui é o caso de ir testando, né? Porque várias vezes eu já coloquei e tive que tirar de novo pra colocar em outro lugar. Aqui, ó. Eu vou entrar já aqui. E assim eu vou fazendo. Agora, eu já tenho que sair aqui desse lado, dar um espacinho maior, né? Porque aqui é a parte de trás, aqui também, a parte da frente tem um espaço maior. Ó, aqui olho de novo pra ver aonde eu vou entrar. Mas é algo que a gente tem que ir testando, porque nem sempre, na primeira, fica bom, tá, gente? Eu vou ir fazendo aqui o meu com calma, porque eu tô até em pé agora. Eu tava sentada e agora eu tô em pé. E aí, fica mais difícil ainda pra eu ter uma noção. Mas vocês sabem como é que tem que ir passando aqui o enforcador. É bem fácil, tá? Ó, gente, finalizei aqui a parte do enforcador. Tirei, tá? O que eu tava colocando, eu tirei e coloquei de novo. Aqui, ó, essa parte aqui, vocês dão uma puxadinha, tá? Em todos eles, pra ajeitar, pra ficar bem bonitinho, ó. Puxa todos eles, tá? E ela fica assim, gente, eu não consigo levantar, mas ela fica muito, muito fofa. Tanto em cima, quanto assim, olhando aqui, ó. Tem que puxar, porque esses aqui mesmo ficam bem junto, ó. E ela fica muito, muito fofa com esse detalhe que eu nem sei como chamar, gente. Eu acho que se eu fizesse esse detalhe com outra cor, ia dar mais destaque. Eu acabei não pensando nisso. Eu já até coloquei a minha etiqueta também. Agora, eu vou colocar aqui a alça. E como eu disse pra vocês lá no começo, eu acho que a alça mariazinha mais fina ia ficar melhor, sabe? Porque ela tá muito bonitinha a bolsa, ó. Tá muito delicadinha, né? Eu acho que ia ficar melhor. Mas como eu não tinha da mesma cor, eu vou colocar essa, mas já fica a dica aí pra vocês. Vou colocar as argolas, né? Vou colocar mosquetão, porque a outra eu me esqueci de colocar antes. E como eu disse pra vocês, ó, aqui ele fica fundo, né? Então, por isso que é ruim a gente colocar mais pra cima. Então, eu colocaria por aqui, ó, que eu acho que é a quarta. Eu acho que é a quarta carreira. Tenho quase certeza, eu acho que é a quarta carreira, ó. Eu vou colocar bem aqui.
pega mais de um ponto, né, pra ficar mais firme. Ó, vou colocar um aqui. Eu acho que eu coloquei bem torto, né, gente? Acho que é aqui, ó. Aí. Agora tá na reta. Vai ficar um pouco escondido, né? Ou talvez coloque até mais pra baixo aqui. Bom, vou colocar aqui, né? Porque esse aqui também é muito pessoal, né? Cada um coloca do jeito que... Eu acho que eu vou tirar, gente. Vou colocar mais embaixo. Cada um coloca onde acha que fica melhor, né? A gente tem que ir testando. É que essa alça também dá pra colocar mais embaixo, porque ela é uma alça que... Ela é grande, né? Ela tem ali o regulador. Então, ela tem um tamanho bom, até se a gente quiser fazer isso, colocar... Ai, um pelinho. Gente, um pelinho da minha cachorrinha, eu acho. É verdade, é mesmo. Esses pelinhos. E aí, gente, voltando ao assunto. Eu sou muito de sair fora do assunto, né, do foco. Como a alça é grande, dá pra gente fazer isso, né? Colocar até mais embaixo. Deixa eu ver aqui de novo. Eu acho que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar nesse aqui, ó, pra ver. Isso é tudo teste, né, gente? Eu vou testando, sabe? Às vezes eu não gostei aqui, tiro, coloco num outro lugar. Pego duas, às vezes pego três. Pego 2 pontos, às vezes eu pego 3. Agora eu fecho ela, ó. E analiso pra ver onde é que é, se tá bom ali onde eu coloquei a argolinha. Ó, coloquei bem aqui, ela vai subir, ó, vai subir um pouco, eu acho que aqui tá bem bom. Se vocês for colocar essa aqui, ó, na quarta carreira vai ficar ótimo. Ó, já finalizei aqui com a alça, coloquei aqui, ó, ficou assim. Quando a gente for usar, né, vai pesar, então, esticando vai ficar assim, ó. Eu diminui o máximo aqui a alça pra tentar mostrar melhor pra vocês aqui no vídeo. Por isso que tá até essas marcas aqui, ó. Porque era onde tava esqueci o nome, esse aqui. Mas, ó, esticando, vou esticar aqui um pouquinho pra vocês verem mais ou menos, ó, como fica lindíssima essa bolsa. E, gente, eu gostei bastante dessa cor aqui com o sintético em café e mais o metal em ouro velho. Achei que combinou muito, muito. E olha como fica fofa, gente. Eu gostei muito dessa bolsa. Eu acho que é uma bolsa que super... ela é prática, né? Porque é bolsa de saque, então o abre e fecha dela já é mais prático também. É uma bolsa que não é tão pequena, né? Cabe bastante coisa. É que eu não coloquei muito enchimento aqui, também não enchi até em cima. E eu super gostei, gente, ó. Achei lindíssima. Eu espero que vocês gostem. E se for fazer as bolsas, me marquem, me mostrem. Eu gosto muito de ver a produção de vocês, eu gosto muito de ver quando vocês gostam, o que vocês estão falando, né? Então, não se esqueçam de fazer isso, tá, gente? E um beijo!